Fala galera, tudo bem? Eu sou Brando Peixoto e vamos iniciar mais um episódio da nossa série Investindo R$ 100 na Prática. E para você que vem acompanhando essa série, já percebeu que R$ 100 na prática é apenas o título, porque a aplicação mensal já passou desse valor e como eu tenho uma regra pré-estabelecida de investir até 10% do patrimônio aqui da carteira, logo logo eu vou chegar a uma aplicação mensal de R$ 200. Então eu percebi que acaba fugindo muito do título da série, não da ideia principal. A ideia principal é mostrar para vocês que é possível iniciar e manter a constância nos investimentos com uma quantia relevante baixa, R$ 100, como é o título. Porém, é muito importante nos investimentos, sempre que possível, você aumentar o valor do seu aporte mensal, até para você trazer uma certa correção inflacionária para suas aplicações, porque tudo na vida aumenta. Tudo aquilo que você consome fica mais caro. E por que você não vai aumentar o valor do seu aporte mensal? A gente precisa trazer essa mesma ideia. E eu estabeleci a regra dos 10% até para me motivar a todo mês ter um aporte e um aporte que aumente gradativamente. E como a prática está fugindo muito do título da série, eu estou com duas ideias. A primeira é mudar o título da série, continuar com os vídeos mensais, continuar com essa playlist, com essa série, mas mudando o nome para rumo aos 10k, rumo aos 20k, enfim, alguma meta pré-estabelecida até para quando chegar nessa meta eu apenas mudar o título para uma outra meta para continuar, para ter uma constância. A ideia é que eu tenha essa série nos próximos anos da minha vida, até porque é o meu principal objetivo com essa carteira. Ou então a outra ideia é finalizar essa série e iniciar uma nova série utilizando essa carteira. Então eu encerraria, ficaria os vídeos salvos aqui na playlist, mas eu iniciaria uma outra do zero, né, com o primeiro episódio, porém utilizando essa carteira, utilizando esses valores, esses investimentos que eu já tenho. Então eu vou precisar da ajuda de vocês, deixem aqui nos comentários, eu leio os seus comentários. Eu vi que no último vídeo no qual eu tratei sobre uma aplicação no exterior, comprando em dólar, por exemplo, surgiram algumas dúvidas e eu achei bem interessante, bem relevante aquela pergunta. Então, eu estou preparando um conteúdo bem específico que vai tratar todas essas informações de onde investir em dólar, como investir, qual a taxa, se tem corretagem, se não tem. Então, estou preparando esse conteúdo para trazer aqui para vocês. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao vídeo. A carteira ela já está com quase R$ 2.000 de patrimônio. Com a aplicação de hoje, eu vou passar o valor de R$ 2.000 e um lucro de mais de R$ 200 e de proventos, isso aqui é muito interessante, já ultrapassei R$ 100, R$ 100,81. E por que eu digo que isso é muito relevante? Porque o primeiro aporte dessa carteira foi o valor de R$ 100, então é algo muito simbólico, porque o que um dia eu iniciei, hoje só de proventos, que é os dividendos das ações, que é os proventos pagos pelos fundos imobiliários, só com isso que eu recebo mensal, já bateu aquela quantia. Então isso aqui é muito interessante. Isso aqui acaba fortalecendo o nosso empenho para que você prossiga no processo de investir mensalmente, você já começa a colher esses frutos e o que eu acho muito interessante e mais importante é a gente aprender a reinvestir esse valor. É claro que eu posso pegar esse valor e pagar uma conta, comprar alguma coisa que eu quero, só que se eu utilizar ele para reinvestir, eu vou cada vez mais aumentar o meu processo de acumular patrimônio e até acelerar algum objetivo. Um exemplo, digamos que eu iniciei investindo R$ 100 e eu começo a pegar o provento que eu recebo e eu aumento o meu aporte mensal. Às vezes você pode falar assim, Brando, eu não aumento o meu valor mensal investido porque eu não tenho de onde tirar. Eu só consigo tirar R$ 100 do meu orçamento. Então você está lá todo mês investindo R$ 100, mas vai chegar um ponto que a sua carteira vai começar a te pagar um dividendo de R$ 10 mensal. Então você tem a oportunidade de investir os R$ 100 que você já iria investir e adicionar os R$ 10 que você recebeu de proventos. Então automaticamente você vai ter uma aplicação de 110. E você vai fazendo isso com frequência e gradativamente você vai construindo uma bola de neve que ela vai rolando e ela vai crescendo ao seu favor, porque aquilo que está crescendo é o seu patrimônio. E o que um dia foi alguns centavos, depois alguns reais, R$ 10, R$ 20, R$ 100,
Com o tempo, isso pode se tornar um salário mínimo, um valor mensal que você precise para sobreviver e você já pode passar a viver de renda. Então, isso é possível, isso é acessível desde que você comece, desde que você tenha esse interesse e esse intuito. E como de costume, olhando aqui a performance da nossa bolsa de valores, né, o índice Bovespa, teve uma performance negativa nesse mês, menos 5% de resultado. E o nosso IFIX, que é a nossa média, né, o índice dos fundos imobiliários, teve um resultado negativo também de menos 1 em 24. De todos esses períodos que eu tô gravando essa série, eu acho que foram no máximo 2 ou 3 meses que tivemos assim de resultado negativo. Isso é uma possibilidade, isso existe nos investimentos, então a gente não pode se assustar, se espantar com isso e pensar, eu não vou mais investir porque está tendo resultado negativo. Não, isso faz parte. A nossa questão, o nosso ponto como investidor é tentar entender por que está acontecendo isso. É uma situação política? É uma situação econômica? É uma situação de crise? Qual foi o motivo? Então é muito importante a gente sempre ter essa visão aberta para entender o motivo e buscar oportunidades no meio dessas situações. E como a minha carteira ela tem um patrimônio relevante de ações e fundos imobiliários, que dá mais de 70%, isso acaba gerando um impacto no meu resultado. Então, dentro desse mês, eu também tive uma performance negativa de menos 4%, porque a gente viu que o resultado da bolsa e dos fundos imobiliários foi bem negativo. Então, isso também leva a minha carteira, porque eu tenho uma boa exposição sobre esses ativos. Por isso que é muito importante a gente buscar ter uma diversificação. Hoje a carteira está com 48% em fundos, 26% em ações, 15% em tesouro e 9,64% em ETFs, que foi uma nova classe de ativo que eu iniciei no mês passado. Olhando para a meta de diversificação que eu busco ter, ações é onde eu preciso investir. Fundo imobiliário ainda tenho passando 3% a mais. ETFs e tesouro acaba ficando dentro da média, dentro da meta. Então, para ser bem direto, no mês de maio eu vou fazer aplicações em ações, nessa classe de ativo que eu estou precisando nesse mês. Creio que pelo valor que eu vou aportar, que vai ser em torno de R$ 190, eu vou até passar um pouco a meta das ações, mas sem problema, como eu sempre trato aqui com vocês, a diversificação é um processo que a gente vai sempre buscando trazer um ajuste mês após mês. Então, para não rodar muito a carteira ou até para não perder muito tempo, né, digamos assim, a diversificação ela até serve para te auxiliar no processo de decisão e de estudo daquele momento. Hoje, por exemplo, com essa carteira, eu tiro alguns dias do meu mês para escolher os ativos e para fazer essa aplicação. Por quê? Porque eu já tenho um direcionamento da minha estratégia, do meu perfil de investidor e da minha carteira. E eu apenas busco oportunidades, opções dentro dessa minha ideia. E eu consigo ver que por mais que nesse mês que passou a carteira teve um resultado negativo, na média, ela está com uma variação positiva tanto em ações, quanto em fundos, quanto nos ETFs e até no Tesouro Direto. O ETF é o que acabou de entrar na carteira e já está com mais de 3% de valorização. O que me leva na média a uma variação de 5% e uma rentabilidade de quase 40%. Então é muito importante termos essa noção e esse entendimento. A variação ela sempre vai tratar do valor que você investiu e o valor que está hoje. Por exemplo, eu investi até agora 1.810 que eu tirei do meu bolso e o resultado está 1.909. O valor que eu investi e o valor que está em valorização. Porém, desses 1.800, eu não tirei os 1.800 do meu bolso. R$ 100 veio de proventos, que eu também já reinvesti, reapliquei. Então aqui o meu valor investido real foi 1.710. E isso gera um impacto na minha rentabilidade. E é por isso que conforme vai passando os meses, os anos, é muito interessante a gente olhar para a nossa rentabilidade e a gente buscar sempre aumentar a nossa rentabilidade. Por quê? Porque o resultado dos proventos e do reinvestimento vai ter uma incidência muito alta aqui. E é por isso que é muito importante, com o passar dos meses, dos anos,
olharmos atentamente para a nossa rentabilidade, porque a incidência dos proventos, dos dividendos que recebemos e reinvestimos, ele tem um forte impacto aqui. Então, para a gente ter uma rentabilidade bem positiva, é importante a gente comprar bons ativos em momento correto, né, no momento certo, e sempre reinvestir o meu patrimônio, porque com os investimentos eu ganho entre o preço que eu comprei e o preço que está hoje, e eu ganho também com a distribuição de lucro daquela empresa, daquele fundo imobiliário e principalmente com reinvestimento, porque eu aumento o processo de acumulação patrimonial. E olhando para as minhas ações, eu vejo que eu não tenho muitas, até não é um intuito, já expliquei para vocês. E eu preciso fazer algumas realocações. Então, na minha aplicação de hoje, eu vou ampliar a posição que eu tenho em 3 dessas 4 ações e eu vou trazer uma ação nova para a carteira. A nova empresa que vai vir para a carteira é a Klabin, que ela trabalha muito forte no ramo de papel e celulose, e para isso ela vem de um cultivo, de um cuidado desde o processo florestal lá com as árvores até o processo final de produção de papel, embalagem, onde ela garante um ciclo completo e sustentável na sua produção. E é interessante ressaltar que a Klabin é uma empresa centenária e o produto que ela trabalha, que ela vende, ainda é muito atual nos dias de hoje. Quando falamos em papel e celulose, muitas vezes nós pensamos em um papel de ofício, um papel branco, e podemos pensar, o papel ele está entrando em extinção, as empresas não utilizam mais, as pessoas não utilizam no dia a dia, é tudo no digital, mas é aí que vem o grande engano. Aqui a gente consegue ver alguns dos negócios que geram receita para a Klabin. Mais de 50% é embalagens. Então você pode pensar, eu não utilizo mais papel, mas você faz as suas compras no e-commerce, nas plataformas online e o produto que você comprou, ele vem embalado. E muito possivelmente essa embalagem foi produzida pela Klabin. Toda grande empresa que vende produto no supermercado, na internet, enfim, ela entrega o produto em uma embalagem. Essa embalagem é produzida muitas vezes pela Klabin. Mais de 26% vem de papéis, 15% de celulose, 5% da demanda florestal que ela tem. E é interessante que todo esse exemplo que eu dei aqui não se resume apenas ao nosso país, ao Brasil. Vemos que a Klabin ela tem 63% mercado nacional, mas ela tem venda para China, Itália, Estados Unidos, México, Argentina, Vietnã, Arábia Saudita, Espanha, entre outros. Então é uma empresa centenária que produz algo extremamente necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e é uma empresa mundial. Isso é muito bom e isso pode gerar um certo agravante. Como ela é uma empresa que exporta muito, então quando tem uma queda no dólar, que é algo que a gente viu nos últimos meses, nos últimos dias, isso impacta no resultado dela. Como ela é uma empresa que trabalha diretamente com uma commodity, que é a celulose, e se essa commodity sofre com o preço, sofre com uma queda, isso também impacta no resultado dela, que é até algo que vem acontecendo com ela nos últimos meses. E é muito importante entender isso, tá, pessoal? Porque, por exemplo, a Petrobras, ela não ganha apenas por vender o combustível, mas ela tem parte do seu resultado atrelado ao preço da commodity do petróleo. Então, se isso sobe ou se desce, gera uma interferência na sua produção, que interfere o preço, que interfere nas vendas. Então, como investidores, nós precisamos também estar atentos sobre essa possível movimentação que pode ocorrer com as empresas. Inclusive, conseguimos ver que ela vem sofrendo muito com uma queda no preço da ação, porque ela teve um resultado abaixo do esperado, muito por conta do impacto de preço da celulose, que é o preço da commodity, por queda do dólar, e isso não agradou o mercado. Eu vou até deixar aqui na edição uma foto com o gráfico da celulose dos últimos meses para vocês verem e compararem essa queda. Então aqui para mim que vou investir na Klabin, eu preciso entender por que ela caiu, por que o resultado dela não foi de acordo com o esperado, se faz sentido, qual é a visibilidade da empresa para os próximos meses, para o próximo semestre, para os próximos anos. Então é importante a gente ver, a gente analisar tudo isso. E toda empresa que é listada na bolsa, ela tem por obrigação apresentar
os seus resultados. Então, sempre que você quiser ver o resultado de alguma empresa, você vai fazer assim. Você pode procurar no Google, você escreve o nome da empresa e coloca RI, que é relação com o investidor. Então, por exemplo, aqui no da Klabin é ri.klabin.com.br. E eu vou aqui em divulgação de resultados e eu vou ter várias informações. Então, se eu clicar aqui na apresentação, ele vai abrir para mim um PDF com as informações desse primeiro trimestre que foi apresentado. Vou colocar aqui na capa. Apresentação de resultados do primeiro trimestre. E aqui você consegue ter várias informações. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo com mais calma, olhando. Pode ser da Klabin ou de alguma outra empresa. O que a gente precisa enxergar e entender de importante. Então aqui ele vai falar muito do desempenho do que ele entregou com celulose, com papel, com embalagem, vai trazer o resultado de volume de venda, de receita, questão do caixa da empresa, dívida e alavancagem também é um ponto que impacta muito na Klabin, porque é uma empresa bem alavancada e ela tem uma certa dívida mais alta do que outras empresas normalmente costumam ter. E a gente precisa entender por que ela tem essa dívida, por que ela está alavancada, será que ela está tendo resultado com esse crescimento, os projetos? Enfim, toda empresa listada na bolsa tem por obrigação entregar essas informações para o investidor e vocês conseguem de maneira muito simples e direta. Então, como eu adiantei para vocês, as aplicações do mês vai ser apenas em ações para rebalancear minha carteira. Vou deixar aqui um print da ordem que foi efetuada para todas essas 4 ações e eu vou fazendo aqui o lançamento. Eu aumentei a minha posição em Bradesco, comprei mais 3 ações. Aumentei a posição em Itaúsa, mais 2 ações. Mais uma ação da CEMIG. E eu estou comprando 30 ações da Klabin, que está entrando agora na carteira. Pessoal, é o seguinte, eu acho que está com algum problema na plataforma aqui do Investidor 10, que ele não está atualizando o valor das aplicações. Na verdade, não está aparecendo todos os ativos. Aqui nas ações só está aparecendo 2. Quando eu verifico aqui meus lançamentos, de fato aparece que foi lançado. Inclusive, mostra o valor da minha aplicação. No mês de maio foi R$ 189, quase 190, né, que seria os 10% do patrimônio que tinha até então. Então aqui eu vou passar de R$ 2.000 de patrimônio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um print aqui na tela. Quando eu estiver editando, acredito que já vai ter atualizado o valor total da carteira, como ficou a diversificação. E se você gostou, está gostando desse conteúdo, deixa o seu like. Não se esqueça de deixar um comentário, compartilhe esse vídeo para um amigo. E lembre do que eu falei lá no início daquela pergunta sobre essa série. Continuamos, mudamos o nome, começa uma outra. Enfim, eu preciso da opinião de vocês. Muito obrigado pela sua atenção, eu fico por aqui, até a próxima.